Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa ABC do Espiritismo, mais uma vez trazendo para a sua casa a oportunidade de estudarmos juntos essa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. Programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós elegemos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo para nós conversarmos um pouquinho sobre temas palpitantes que vêm trazer uma luz, uma reflexão sobre a nossa vida. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. O Evangelho é um livro que nós não podemos dispensar nunca o seu estudo. E aqui, querido Sérgio, eu gostaria de pedir para os nossos amigos que estão nos acompanhando, porque tem muitas pessoas que são espíritas há vários anos e que não conhecem o Evangelho de ponta a ponta. Está tão habituado ao abrir ao acaso, a pegar o Evangelho no lar, ao acordar antes de dormir, abre ao acaso, lê uma mensagem e pronto. Eu convido o nosso telespectador, o nosso ouvinte, a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo do seu início até o seu final. O livro todo ele é substancioso. Nosso querido Sérgio fez um estudo a respeito da origem do Evangelho, da importância do Evangelho, em que nós vamos ver que Kardec disse que dos livros que ele escreveu, dos livros que ele foi orientado pelos Espíritos, foi o livro que mais exigiu dele, porque os outros exigiram a parte intelectual, esse exigiu a parte moral. Então é um livro que vale a pena nós conhecermos. Enquanto o livro dos Espíritos é o livro mais importante para nós os espíritas, já que é a nossa base, o nosso ponto de partida, o Evangelho é o nosso livro mais popular, é o livro mais difundido, já que é o que, na maioria dos centros espíritas, se estuda numa sessão pública, lendo-se um trecho e comentando. Então nós elegemos hoje, no seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar de uma temática que não é novidade para ninguém, o orgulho e a humildade. Nós vamos ver essa mensagem de Lacordaire, ditada na cidade de Constantina, no ano de 1863. Mas antes de lermos, eu gostaria de relembrar que a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz precisam da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as formas que você tem de nos ajudar, de colaborar para que a mensagem possa ser divulgada, propagada, tanto no Brasil quanto no exterior. O amigo espiritual nos diz, no item 11º, que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito, que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estais sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. É interessante que conclama a paz. A doutrina espírita traz para todos nós, sobre a égide dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. O que o André disse é verdade. Eu tive a oportunidade de ter o material de Charles Kemp. Charles Kemp é um francês que já foi presidente da SEI, Conselho Espírita Internacional. Diga de passagem, eu até parabenizei-o quando estive com ele em abril, num congresso da Bélgica, e ele foi exatamente a pessoa que fez a tradução da minha palestra, do português para o francês. Ele é casado com uma brasileira e o Charles Kemp fala muito bem o português.
E é interessante que nós conversamos muito, tivemos a oportunidade de ficar num pátio maravilhoso de um hotel em Liege, que nós tivemos a oportunidade de conversar sobre muitas coisas. Entre as coisas que nós conversamos, exatamente sobre as cartas, que ele também tem algumas cartas que Allan Kardec mandou para Gabi, a sua esposa na época, outras cartas que ele mandou também para Leon Denis, enfim, é um material maravilhoso. E ele já contava que ele sabia que os espíritos haviam lhe informado que essa obra lhe traria muito ou muitos aborrecimentos. E realmente nós vemos que 161 anos se passaram da codificação da doutrina espírita e ainda temos uma grande perseguição dentro do próprio espiritismo com referência à terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós percebemos que essa paz que ele concita nós, que precisamos ter para compreender a mensagem de Jesus. Eu, com toda sinceridade, nesses quase 35 anos que milito na doutrina espírita, eu não consigo desassociar o Evangelho da doutrina. E talvez eu vá mais longe, por tudo aquilo que eu já li de todas as revistas espíritas, porque o movimento espírita, eu gostaria de fazer um alerta que o André fez com referência ao Evangelho. Não é só o Evangelho, não. Os espíritas precisam ler a obra. Tem muita gente falando de doutrina espírita sem conhecer a obra. Não é só o Pentateuco espírita que os espíritas não conhecem. Não conhecem também as revistas espíritas, que são 12 livros, porque Kardec publicava uma revista por mês, 12 livros com mais ou menos de 550 a 600 páginas cada um. Então, os espíritas precisam conhecer todo esse material para nós termos uma ideia mais objetiva daquilo que a espiritualidade vem trazer para todos nós. Então, eu posso dizer que se tirar Jesus e tirar a religião da doutrina espírita, sobra muito pouco. Muitas pessoas podem perguntar, quem foi Lacordaire? Nós vamos recordar que Jean-Baptiste Henri Lacordaire é o padre Lacordaire, do qual se trata na Revista Espírita. Houve um outro, irmão deste, também notável, Jean Théodore Lacordaire, naturalista, professor e jornalista, nascido em 1801 e desencarnado em 1870. Seguramente se trata do primeiro, nascido em 1802 e desencarnado em 1861. Era dominicano, orador brilhante, discípulo de Lamennais, com quem rompeu em 1834. Foi vigário de Notre-Dame e, após 5 anos de recolhimento, entrou para a Ordem Dominicana. Em 1839, fez parte da Academia Francesa. Suas obras principais foram conferências diversas, Vida de São Domingos e Considerações sobre o Sistema Filosófico de Lamennais. Então nós vemos que Lacordaire desencarnou em 1861 e essa mensagem veio em 1863. Quando Kardec publicou a primeira obra, em 1857, que é o Livro dos Espíritos, Lacordaire ainda estava encarnado, contemporâneo de Kardec e residia na mesma cidade, que era Paris. Interessante, André. Ele nasceu 2 anos antes de Allan Kardec. Ele é de 1802 e Allan Kardec nasceu em 1804. Então, aí, André, a sua colocação ela foi muito feliz, porque demonstra que realmente esses espíritos vieram na mesma época. Faziam parte da mesma falange. Tanto os espíritos comunicantes, quanto os espíritos que se encontravam encarnados para trazer essa mensagem de amor. Não é? Há muitas pessoas que não aceitam o Evangelho porque dizem, olha, mas o Evangelho ela foi assinada pelos vultos da Igreja Católica. Ela foi assinada pelos vultos que passaram pela Terra, que deixaram a sua marca. Nós não vamos encontrar, por exemplo, uma mensagem, por exemplo, de um Papa Gregório IX, que vamos encontrar uma referência
no livro Libertação, porque foi um papa que instituiu na sua época a Inquisição. Então nós temos que entender que as pessoas que se comunicaram, diga de passagem, quando estudamos a história, a maioria desses padres, a maioria desses franciscanos foram escorraçados da igreja por fazer caridade, que a igreja naquela época não aceitava essa forma operante de trabalhar no campo do bem. E outra coisa que nós estamos aprendendo, nós vemos que os espíritos no mundo espiritual também servem como médium. André Luiz foi médium, Humberto de Campos foi médium, por que não dizermos que os espíritos que compuseram a obra junto com Allan Kardec também foram médiums? Às vezes a gente pega e rotula um dos maiores médiums, para não dizermos o maior médium que a Terra teve, que foi Chico Xavier, mas André não foi Jesus. Jesus não pode se comparar aos demais. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. É um espírito de outra estirpe evolutiva. Mas dos encarnados na Terra, nós temos em Chico Xavier um médium de excelência. Nós vemos que o seu benfeitor foi um padre em várias reencarnações, que é Emmanuel. E isso não tira dele o mérito de dirigir toda a obra que dirigiu sob a tutela do médium Chico Xavier. Então, se ele foi católico, se ele foi protestante, se ele foi isso ou se ele foi aquilo, não tira dele o trabalho que ele teve e que ele continua a ter. Para nós é muito importante. Eu sou espírita, eu sou católico. No mundo espiritual, nós vemos nosso lar, por exemplo, em momento algum fala que é uma cidade espírita. Em momento algum fala que é uma cidade católica. Em nosso lar tem templos da Igreja Católica, da Igreja Protestante, dos centros espíritas. Nós continuamos no mundo espiritual afiliado à lei da afinidade. Porém, nós já vamos trabalhar com Jesus sem a prepotência que nós temos aqui. A minha religião é melhor. Toda religião ajuda quando você está com o coração aberto para a mensagem divina. Nós poderíamos até afirmar que, se quisermos entender que Jesus foi médium, logicamente ele foi médium de uma criatura só, não é? Que foi Deus. Porque ele conseguia captar a mensagem de Deus por ter sido enviado pelo próprio Deus a um planeta para ser o governador espiritual. É por isso, André, que na questão 625 nós vemos lá qual é o guia, o modelo mais importante que Deus enviou à Terra. E os Espíritos dizem, vede Jesus. Por isso que a gente vê aquela citação bíblica, eu e o Pai somos um só, porém o Pai é o Pai e ele era o Filho, mas era um só, pois o pensamento de Deus caminhava com Jesus. Não sai daí não, nós já voltamos com o programa ABC do Espiritismo, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse? É muito rápido o nosso intervalo. Estamos entrando na sua casa pelo programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E eu gostaria de convidar os amigos a entrarem em contato conosco através do WhatsApp. O nosso número é 19, já que estamos na região de Campinas. O número é 997782794. A sua mensagem ela é muito importante. Então nós vamos dar continuidade numa temática milenar que caminha no meio cristão e fora do meio cristão, que é o orgulho e a humildade. Um o oposto do outro. Não tem como eu ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Ou eu sou orgulhoso ou eu sou humilde. O que eu posso ser é lutar para deixar de ser orgulhoso e lutar para passar a ser humilde. Aí é uma luta pessoal, intransferível, que vai depender do meu esforço, da minha dedicação, que vai depender do trabalho que cada um de nós estamos realizando. Nós estamos vendo, essa mensagem foi ditada pelo espírito de Lacordaire, que na sua última passagem reencarnatória, contemporâneo de Allan Kardec, foi um padre da Igreja Católica, que merece da nossa parte todo o nosso respeito. Continua a mensagem. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados
são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. É interessante, humildade. É uma coisa que a humildade ofusca. A humildade mexe com as pessoas, porque a grande maioria, não conseguindo ser humilde, tem raiva de quem é. Por exemplo, tinha muitas pessoas que tinham dificuldade de compreender a humildade de Chico Xavier. E Chico Xavier agia com humildade de uma maneira tão natural que ofuscava as pessoas. Porque como as pessoas não conseguem ser humildes, ataca quem o é. Nós temos, por exemplo, na história, Francisco de Assis, que passou pela mesma coisa, Vicente de Paulo também passou pela mesma situação, Madre Teresa de Calcutá também passou pela mesma situação. Na verdade, são mensageiros que Jesus permite que reencarne em nossos meios para ser exemplo. Muitos desses nem precisaria reencarnar em nossos meios. Já são espíritos que já se encontram em grau evolutivo bastante avançado, mas que muitos deles pedem, ou muitos deles são convocados por Jesus para reencarnar, e eles vêm viver uma vida natural para eles. Então nós percebemos que a humildade, depois vamos ver o orgulho, não é? Que é exatamente o oposto, porque tem uma mensagem do Evangelho que diz que Jesus foi a exemplificação da humildade, Pôncio Pilatos foi a exemplificação do orgulho. Então é esse ponto que nos faz chamar a atenção sobre esse posicionamento que um dia todos nós teremos. É verdade, a humildade é um tema muito controverso, porque muitas pessoas não compreendem o que é. Ser humilde não é você ser motivo dos outros te passar para trás. Ser humilde não é você deixar de assumir algumas tarefas por achar que não está à altura delas. Ser humilde é saber quem você é, reconhecer as tuas qualidades e os teus defeitos. É você se colocar no teu lugar. Não é nada mais do que isso que nós dizemos. O problema é que nós geralmente queremos estar acima do que nós somos. Queremos lugares de destaque, queremos o aplauso e não nos contentamos com uma crítica construtiva. Às vezes os espíritos, os encarnados, chegam até nós e falam coisas para o nosso bem. Eu, por exemplo, quando vou escrever um livro, eu sempre peço para alguns amigos próximos dar uma lida, para dar uma opinião, porque às vezes eles podem enxergar coisas que nós não enxergamos. Podem dar dicas que às vezes nós não estamos vendo. Então é natural que a nossa obra ainda seja falha, porque nós somos falhos. Eu não posso imaginar que o que eu falo, o que eu escrevo, já esteja perfeito e que não precisa de reparação. O próprio codificador teve algumas obras alteradas por ele mesmo, porque julgou, junto com a espiritualidade amiga, que aquele assunto deveria ser modificado. O próprio livro dos Espíritos teve como título primeiro Imitação do Evangelho, que futuramente foi alterado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos que estar cientes de que Deus permite que tenhamos espíritos e encarnados que vêm na nossa direção com críticas construtivas para o nosso crescimento. Se eu vou aceitar, aí é um problema meu. Então nós estamos sempre aprendendo, eu não posso imaginar que eu sei tudo. Nós não sabemos tudo. O bacana da vida é que eu sou professor e aluno. Eu tenho que ensinar, mas eu também tenho que aprender. Exatamente, isso também se sucede quando a gente percebe médiuns, por exemplo, que diz que a sua obra não pode ser retocada porque é a obra dos espíritos. Isso é um processo de fascinação,
porque os espíritos não estão acima da verdade. Então nós vemos, por exemplo, que Allan Kardec, para codificar, para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele selecionou 30 mil mensagens. Ele levou com ele para fazer uma análise de tudo aquilo que ele estava recebendo de todos os médiuns espalhados, principalmente pela Europa. Ele selecionou 3 mil e pegou essas 3 mil e levou para fazer uma análise mais completa. E das 3 mil, ele selecionou 300 mensagens. Isso é o crivo da razão. Às vezes, uma mensagem poderia ter sido excluída porque naquele dia o médium não estava em sintonia, às vezes uma palavra equivocada. Então nós temos que perceber que é esse crivo que Allan Kardec vem convidar todos nós. E nós observamos também, querido Sérgio, que teve um dia que Kardec estava escrevendo o seu próprio punho, uma página que foi inserida em O Livro dos Espíritos, porém ele ouvia muito batuque, martelada, batida na parede. E numa sessão próxima que ele participou, o Espírito da Verdade lhe disse que aquilo era demonstrando que ele estava no caminho equivocado, que o conceito não era aquele que ele estava seguindo. Então nós vemos que mesmo todo o preparo de Allan Kardec, em momento algum ele se fechou dizendo eu sei de tudo e a minha opinião é prevalecida. Não, ele também teve a humildade suficiente de ouvir os espíritos, reparar algumas coisas que aos olhos dos espíritos estavam erradas. Isso é o grande equívoco dos centros espíritas na atualidade. Está se personificando nos encarnados, sendo que nós, os encarnados, somos de fundamental importância, mas não podemos deixar de ouvir os espíritos. Eles têm, quando é uma casa séria, com um propósito sério, eles têm uma visão maior, mais abrangente do que a nossa. Eu tenho que parar de pensar na minha pessoa e pensar num coletivo, pensar num bem maior. É verdade, é uma das coisas que eu percebo é que muitas pessoas querem se assemelhar a Chico Xavier. E há um diferencial muito grande. Chico era um missionário. Chico Xavier recebia um grupo de espíritos tutelado pelo espírito de Emmanuel, o seu benfeitor, que logicamente fazia uma triagem de todo esse material e ao mesmo tempo fazia a correção de todo esse material. Nós vamos encontrar uma mensagem publicada num dos livros da editora Vinha de Luz, que vem falar que Chico Xavier, ele mesmo estava contando que Emmanuel, numa psicografia que recebeu do próprio Emmanuel, que antes, quase que na época que o Chico estava começando a sua mediunidade, Emmanuel estava encarnado na condição de Padre Amaro. Ele dirigiu uma igreja no Rio de Janeiro, que hoje leva o nome dele, Igreja Padre Amaro. Foi um jovem muito inteligente, muito caridoso, e ele conta que ele reencarnou naquela época para aperfeiçoar a língua portuguesa. Ele era um filósofo, era um teólogo, ele se aperfeiçoou a língua portuguesa falada no Brasil, para poder então fazer toda a correção desse material que os espíritos vinham trazer a posteriori ao médium Chico Xavier. Então a gente vê que não se pode comparar. Tirando o Chico Xavier, o restante dos médiuns que nós temos hoje, todos os livros têm que passar pelo crivo da razão, porque todos são até muitos bons trabalhadores, mas não são missionários na concepção da palavra, como foi Chico Xavier. Então nós vemos a importância e a atualidade dessa mensagem, o orgulho e a humildade. Um é o oposto do outro. Um me faz ver apenas as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus desejos. O outro me faz ver o desejo, a necessidade, as limitações do meu semelhante. Vivemos num mundo imperfeito, mas podemos, com o nosso quinhão de contribuição, ajudar na edificação do bem, na superação das mazelas intelectuais e morais que nos rodeiam. Nós praticamente estudamos só a parte da humildade, né? O tempo é muito curto e, logicamente, é o que nós mais precisamos, porque o orgulho todos nós sabemos o que é, porque todos nós vivenciamos no dia a dia, né? André, dá os recados para o nosso telespectador. O primeiro é o WhatsApp,
pode entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio Vilar, através do nosso número. O programa disponibilizou 19, já que estamos na região de Campinas, 99778-2794. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua crítica construtiva. E você também pode conhecer os outros programas que nós apresentamos pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, a sua inscrição ela é muito importante. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão pela sua audiência, pelo seu carinho com o nosso programa. Até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz em teu coração, que Jesus te ilumine sempre. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.